Olha todo mundo comigo que se encontra em Mateus, irmãos. Mateus no capítulo 9, versículo 9, desta noite. Mateus capítulo 9, versículo 9. Eu quero ser bem breve no objetivo, irmãos, em nome de Jesus. Não quero tomar tempo. Que se o culto terminasse agora, eu vou sair daqui feliz. Mas por quê, pastor Júnior? Porque nós estamos com fôlego de vida. Nós estamos respirando neste ar. Então já é motivo de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Que diz assim a palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 9. Glória a Deus. Quero louvar a Deus para mim, semana Angelano Filho. A senhora se encontra no melhor lugar da cidade de Juízo, que é a casa do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar, viu? Em nome de Jesus. A palavra do Senhor vem nos relatar nesta noite, irmãos, um fato que chama muita atenção da amada igreja, da minha vida, da sua vida. Que a palavra do Senhor diz que Jesus, passando diante dali, ele viu um homem assentado na alfândega. Era um homem chamado Mateus. Mateus, ele foi um homem que o Senhor teve um encontro com ele. E ele disse para aquele homem chamado Mateus: segue-me. Mas o que me chama a atenção é que Mateus, ele se levanta e segue Jesus. E a palavra do Senhor diz que, acontecendo que, estando ele em casa sentado, a palavra do Senhor diz que chegaram muitos publicanos e pecadores, porque aonde Jesus se encontrava, presbítero Walter, muitas pessoas rodeavam a Jesus. Aonde Jesus se encontrava, sempre tinha pessoas doentes, pessoas que precisavam ser restauradas por Jesus. E a palavra do Senhor diz que também tinha pecadores, como eu e como você. Um dia que nós se encontrávamos jogado no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Mas a palavra do Senhor diz assim, juntamente com Jesus, a palavra do Senhor diz que os discípulos e também estavam ali junto com o mestre. E a palavra também diz que os fariseus, vendo isso, disseram para os seus discípulos:
ele come com publicanos e com pecadores. Então os seus discípulos começaram a querer atacar os discípulos de Jesus, perguntando: mas por quê que Jesus, ele come, ele bebe com pecadores e com publicanos? Mas o que me chama a atenção dentro desta mensagem, que a palavra do Senhor diz que um dia Jesus, ele também entra na casa de um homem chamado Zaqueu, e a palavra do Senhor diz que Zaqueu também, ele era um homem publicano, era um homem cobrador de impostos, e a palavra do Senhor diz que Jesus, então, Jesus também entra na casa desse homem, mas esse homem, Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande em seu coração, de querer ver quem era Jesus, de querer ver quem era esse mestre, esse homem que faz milagre. Então Zaqueu, ele sente em seu coração, mas Zaqueu, primeiramente, ele quebra um protocolo aqui, presbítero Walter. Ele rompe a multidão para ter um encontro, para poder somente enxergar quem é Jesus. E a palavra do Senhor diz que então ele sobe uma figueira brava para poder enxergar Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, e ele não poderia ver Jesus por cima, porque ele era um homem de pequena estatura, e a multidão tinha pessoas altas que tampavam a visão desse homem chamado Zaqueu. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, então, ele sobe numa figueira brava, uma figueira que se simboliza uma árvore cheia de espinhos, mas os espinhos não rompeu que Zaqueu poderia ver Jesus. Então a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele sente no coração um desejo de poder avistar quem era Jesus. E a palavra do Senhor diz que então Zaqueu, ele faz uma coisa que me chama muita atenção. Zaqueu, ele sobe nessa figueira brava, mas a palavra do Senhor diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas quem acaba vendo Zaqueu era o próprio Jesus. E Jesus, ele olha, enxerga Zaqueu sobre aquela árvore e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu entre em sua casa, hoje convém que eu entre na sua casa, Zaqueu. E ali a multidão começou a dizer, os próprios discípulos começaram a dizer: como que o Senhor vai poder entrar na casa desse homem pecador, cobrador de imposto, publicano? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, Jesus, ele entra dentro da casa de Zaqueu, e a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele rasga o seu coração na presença de Jesus, dizendo: Senhor, se eu tenho defraudado algo que a sua lei não permite, quero eu devolver quadrúpede de tudo aquilo que eu tenho roubado, que eu tenho defraudado da sua lei. Então o Senhor contempla o coração daquele homem chamado Zaqueu, e a palavra do Senhor diz que o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, verdadeiramente hoje a salvação entrou na sua casa. Então, quem era a salvação? O próprio Jesus. Ele é a salvação, Ele é a vida. E a palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Então Jesus, porém, ouvindo lhes disse: não necessita de médico o são, somente sim os doentes. Então o Senhor disse para eles: eu vou entrar naquele lugar, porque se eles estiverem doentes,
restaurado. É por isso que Jesus, porém, disse: não necessita de médicos os sãos, mas sim os doentes. E ele disse: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício. Eu não quero sacrifício, porque eu não vim, aleluias, a chamar os justos, porém chamar os pecadores para o arrependimento. Para o arrependimento. Jesus, ele veio somente para que nós viemos se arrependermos. Porque Jesus, ele sabe que nós somos falhos, que nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que nós temos o dia para pecar e a noite para pedir perdão ao Senhor. Para pedir perdão ao Senhor. No momento que, antes de que nós vamos se deitar, no momento que eu vou se deitar, irmãos, eu oro ao Senhor e já peço perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós cometemos no dia, por palavras que nós falamos, que o Senhor não aceitou, que o Senhor não disse que estava tudo errado. Nós temos que pedir perdão ao Senhor. Porque não sabemos se nós vamos deitar e se nós vamos levantar. Porque nós podemos ter um encontro com Jesus. Jesus, ele pode voltar para mim, para você. Nós, dormindo, nós podemos partir dessa terra. Eu tive 2 primos que no mesmo mês, irmãos, os 2 morreram dormindo. No mesmo mês, assim, quando o mês ele iria passar de um mês para o outro, presbítero Walter, os 2 morreram. Uma prima minha ouviu que o meu primo Zé, que estava morrendo, que ele estava roncando muito forte. E ela achou que aquilo era normal. Só que ela viu que ele estava roncando e aquilo cessou. E quando ela abre a porta do quarto, ela vai até o irmão dela para ver. Ele estava morto já. Aí enterramos o meu primo. Aí antes de virar um mês, de um mês para o outro, para mim era primo meu, mas para o Zé ele era tio do Zé. Porque o Zé ele era primo da minha mãe, então eu tinha como primo. Então o tio do Zé, ele morre também dormindo. Então nós vemos assim que Jesus voltou para eles dormindo. Mas o que me chama a atenção, que nenhum deles estavam com problema de saúde. Mas o tempo, a palavra do Senhor diz assim que todos nós temos um tempo na face da terra. A palavra do Senhor diz que nós estamos aqui como peregrino. Nós estamos somente de passagem na face da terra. É por isso que nós temos que aprender o que significa misericórdia. Porque o Senhor, Ele não quer sacrifício de ninguém. Porque o
sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Porque Ele não veio chamar os justos, mas Ele veio chamar os pecadores para o arrependimento. Então que nós viemos ver, analisar o dia que nós estamos passando na face da terra. Porque eu estava conversando esses dias com um rapaz do meu serviço, e eu disse assim para ele assim: você analisou quantas pessoas que a gente conhece que 2025 partiram? Ele falou assim: Hélio, bastante pessoas partiram em 2025. Aí eu disse assim para ele assim: isso, pessoas que a gente conhece. Imagina pessoas que a gente não conhece, quantas pessoas partiram. Aí, ontem, não sei se foi ontem, não me lembro, não vou me lembrar, que faleceu o nosso irmão Samuel. Era um homem que pregava a palavra de Jesus, era um homem que tinha aceitado Jesus, mas também era um homem que o Senhor veio a chamar, era uma rosa que o Senhor veio arrancar do jardim. Mas o que me chama a atenção na morte de Samuel, que aonde as pessoas passavam na frente do meu serviço, todas as pessoas me disseram que morreu um homem bom. Glória a Deus. Que morreu um homem que ele era bom, irmãos. Então Samuel, ele deixa para nós um legado de um homem bom, de um homem que as pessoas tinham um carinho, que tinham um respeito. E a missão do nosso irmão Samuel se cumpriu. Ele guardou, ele termina a sua batalha, guardou a preciosa semente em seu coração. Ele combateu um bom combate na face da terra. Mas eu venho aqui a dizer para você nesta noite: nós estamos ainda vivos, irmãos, e nós sabemos um dia nós vamos partir desta terra, e também nós sabemos que um dia, a qualquer momento, o Senhor ele pode vir nos chamar. E qual é o legado que nós vamos largar na face da terra? Porque as pessoas disseram que ali estava morrendo um homem bom. E eu quero saber, nesta noite, eu falando sobre a minha vida para não julgar a vida de ninguém, eu quero saber qual é o legado que eu vou largar nessa terra. Será que eu vou largar o legado no previsto volta de um homem bom? Ou de um homem ruim? É uma coisa, irmãos, que nós não temos que se preocupar com ouro, com a prata, com nada disso. Porque a palavra do Senhor diz que tudo vai passar. A única coisa
que nós vamos nascer, mas uma certeza que nós temos que nós vamos embora e todos vão morrer. Essa é uma certeza que nós temos. Essa é uma certeza que nós temos, que nós vamos embora dessa terra. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque os fariseus vendo e disseram aos seus discípulos: por que ele come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Porque somente quem precisa de médico é aquele que se encontra doente. Ninguém vai no hospital, presbítero Walter, se não estiver doente. E a casa do Senhor, ela é um hospital. Mas, e quem que é o médico? Jesus é o médico dos médicos. Ele está aqui para curar, para restaurar. Sabe por quê, irmãos? Você está vendo aquela mulher que se encontra lá no fundo? Aquela mulher que eu nunca vi aqui? Aquela de verdade, muito bom. Eu vou usar ela como a base do que é aquilo que eu vou dizer. Eu não vou nem pedir permissão para ela, porque a permissão já foi dada, quer ver? Vou dizer uma coisa para vocês poderem entender. Onde aquela mulher entrou dentro do meu serviço, e ela dizendo assim, presidente, que ela queria uma oração. Aí eu disse para ela assim, ó, primeiramente eu vou abrir a palavra de Deus. Porque orar, irmão, a gente ora. Mas o melhor é ouvir a voz de Deus. E nós abrimos a palavra de Deus, Deus falou conosco. Com toda a sua misericórdia, Deus falou tremendamente com a vida daquela mulher. Porque esse livro fechado é um livro qualquer, mas ele é aberto, é a boca de Deus falando conosco. E a irmã Ângela, ela entrou por aquela porta com o coração oprimida, triste, precisando ouvir a voz de Deus. E Deus, com a sua misericórdia, falou com ela. Ela saiu de lá dizendo assim, ó, amanhã eu vou na casa do Senhor. Eu falei para essa irmã, rompe a multidão, porque a multidão vai tentar te parar. Ela falou assim, irmão, eu vou romper a multidão. E hoje de manhã, quando eu encontrei ela, ela disse assim, ó, hoje eu vou lá. E ela disse para mim, presidente Walter, que aquelas dores que ela estava sentindo no corpo, nas pernas, que tinha sumido a dor na hora que Deus falou com ela. Sabe por que estou dizendo isso? Não é para glorificar o meu nome, não, irmão. Que eu sou pó, sou cinza, sou pecador. Eu preciso da misericórdia da mesma forma do que você. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez nós estamos aqui em poucos números, em pouca gente, mas a palavra está sendo pregada é para mim e para você. Que o Senhor dizendo, quem precisa de médico é somente aquele que está enfermo. É aquele que precisa ser curado por Jesus.
vi que ela entrou por aquela porta ali, eu confesso que meu coração se entristeceu um pouquinho. Mas por que, missionário? Vou te explicar. Porque eu falei assim: nossa, a irmã nunca veio da igreja e hoje não vem ninguém. Aí Jesus disse assim para esse filho: mas quem faz a cura sou eu. É eu que curo. O povo que vem aqui, ninguém cura, ninguém liberta, ninguém faz nada se não for eu por ele. E ele disse assim para mim assim: filho, operando eu, quem impedirá? Aí eu falei: obrigado, Senhor, que aí o Senhor está falando conosco neste lugar. Então, sabe o que eu aprendo, irmão? E ela disse assim: irmão, hoje eu vou lá. Eu falei assim: irmã, rompe a multidão. E a nossa irmã Ângela está aí. E se eu disser para você aonde essa irmã mora, aí você vai falar assim: meu Deus, então é pela fé mesmo que ela veio. É pela fé que essa irmã Ângela veio aqui. Porque aonde ela mora, irmão, é pela fé que ela chegou aqui, irmãos. Pela fé. É pela fé. Irmão Júnior, ela mora longe daqui? É. A aclimação está bem longe daqui. Bem longe. E a irmã, ela veio, irmãos. Aí sabe o que eu aprendo com isso? Só vai no hospital a quem precisa ser curado. Quando a pessoa não precisa ser curada, a palavra do Senhor diz assim: que se encontrava 10 homens, presbítero Walter, 10 homens leprosos. E eles encontrando Jesus, Jesus falou assim para eles assim: querem ser limpos? E Jesus faz a cura naqueles 10 homens, curou eles. Todos eles precisavam ser curados. Jesus cura todos eles. E a palavra do Senhor diz assim: que somente voltou um para agradecer ao Senhor pelo feito, pelo milagre. Os outros 9 somente queriam ser curados e subiram e não voltaram para agradecer Jesus. Mas o que me chama a atenção dentro dessa mensagem, e por que Jesus curou todos? Não podia ter curado somente um? É para vocês verem o Jesus que fez serviço. Ele curou todos. Aí perguntou-se para ele assim: viu? Mas não foram os 10 os limpos? Aonde se encontram os 9 que não voltaram para agradecer? Aquele que voltou, ele não era estrangeiro, ele era um samaritano. E os samaritanos, eles não se davam com os judeus. E o único que voltou era samaritano. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Já fui em lugares que, pela misericórdia do Senhor, usa a nossa vida para curar as pessoas. Depois as pessoas falam assim: ó, tchau, não quero mais Jesus. Já tive pessoas que me ligaram 3 horas da manhã, saiu a minha esposa para ir socorrer as
Mas uma coisa que nós temos que entender, foi falado na palavra que usou a boca da senhora Neide neste lugar. Eclesiastes capítulo 3. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu e da terra e de tudo que nele há. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Em nome de Jesus, amém? A palmas do Senhor, irmãos.